Oi, gente, tudo bem? A receita de hoje são essas rosquinhas assadas que ficam bem fofinhas, são fáceis de fazer e com ingredientes que eu acredito que todo mundo tem em casa. E para você que está chegando agora no canal, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação assim que eu postar vídeo novo por aqui. Agora sim, vamos para o passo a passo da receita. Aqui na tigela eu vou colocar 1/4 de copo de açúcar. Se você preferir, pode estar substituindo por meia caixinha de leite condensado. 7 gramas de fermento biológico seco. 150 ml de leite morno. Se quiser, também pode substituir o leite por água. Cuidado para não esquentar o leite demais. Tem que ser tipo uma madeira de neném. Se ficar muito quente, pode acabar matando o fermento. Depois de ter misturado bem com o fouet por aproximadamente uns 2 minutos, vou acrescentar um ovo inteiro em temperatura ambiente. 1/4 de copo de óleo. Misturo bem novamente e aos poucos eu vou acrescentar a farinha de trigo. No final, eu vou deixar a quantidade certinha que eu usei. É importante ir adicionando a farinha aos poucos, porque assim você não vai perder o ponto da massa. Percebe que a massa já ficou mais firme. Então agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de margarina com sal. Se você for usar margarina sem sal, coloque uma pitadinha de sal na massa para poder realçar o sabor. Pode substituir a margarina pela manteiga. Após misturar a margarina na massa, eu vou sovar. Mas antes, eu vou deixar para vocês o copo medidor que eu sempre uso aqui nas receitas. Vou polvilhar sobre a mesa um pouco de farinha para a massa não grudar. Vou sovar por aproximadamente uns 5 minutos. Tenha um pouco mais de atenção quando vocês estiverem acrescentando a farinha junto aos líquidos. Observe que a massa está bastante úmida e não está com aparência de seca. Não deixe ficar desgrudando completamente das mãos. Tem que ficar úmida e ainda assim grudando um pouco. Caso você perca o ponto da massa, é só acrescentar mais líquido e corrigir. Como eu estava usando luvas, então ela não estava grudando nadinha. Mas se eu tivesse sem, ela estaria assim bem pegajosa. E depois de ter sovado, fica assim, bem lisinha. Agora eu vou passar essa massa para a tigela. Antes eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo aqui. E vou deixar descansando até dobrar de volume. Não esqueça de cobrir com um pano de prato e de deixar dentro de um lugar fechado, como forno ou micro-ondas. Ultimamente, como o tempo está frio, a dica é ligar o seu forno em uma temperatura bem baixa e deixar por uns 3 minutos. Depois, você desliga e coloca a massa dentro do forno desligado. Vou deixar a massa crescer dentro do forno. Depois de algumas horas já cresceu e quanto ao tempo, não tem o tempo certo. Pode ser que mesmo dentro do forno a massa desenvolva rápido e pode ser que demore um pouco mais. Então, o jeito é esperar desenvolver e só dar continuidade à receita quando estiver crescido bem. Tirei o ar e vou cortar em tamanhos de 60 gramas. Mas você pode cortar no tamanho que desejar. Vou passar para um prato, cobrir com um pano para não ressecar. Na modelagem você pode fazer como preferir, bolinhas ou roscas grandes. Aqui eu vou fazer rosquinhas pequenas e individuais. Vou esticar a massa formando um rolinho. Unir as pontas, vou dar uma torcidinha e aí é só colar uma ponta na outra. Para não correr o risco de soltar, eu vou dar beliscão aqui nessa parte para ficar bem colado.
E o formato vai ficar assim. Lembrando que você pode fazer na espessura e tamanho que você desejar. Depois de ter modelado toda a massa, deixei reservada. Peguei aqui a minha forma e vou untar com margarina e polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. Vou passar todas as rosquinhas para a forma. Cobrir com um pano de prato e deixar crescer por 30 minutos ou até dobrar de tamanho. As rosquinhas já cresceram, eu vou fazer uma mistura de uma gema com um pouco de leite e pincelar sobre elas. E já vou levar para assar. Não precisa pré-aquecer o forno. A quantidade de farinha que eu usei foi quase 3 copos. Esse pouquinho aqui foi o restante que sobrou. Talvez você use um pouco mais ou menos, vai depender do tamanho dos ovos e da farinha. Enquanto as rosquinhas estão assando, eu vou fazer uma mistura de leite condensado e água para poder colocar sobre elas assim que eu tirar do forno. Se não quiser fazer a calda igual eu fiz, não tem problema. E as rosquinhas já ficaram prontas e olha só que lindeza que ficou. É bom demais, hein? Aqui no meu forno demorou 35 minutos, mas fica de olho porque cada forno é diferente. Deixei assando a 180 graus. Tô fazendo esses furinhos com o palitinho porque eu acho que vai ajudar a absorver a calda. Ficam super fofinhas. E se você gostou da receita e conhece alguém que também irá gostar, não esqueça de compartilhar. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, gente!